Salve Geeks! Bem-vindos ao Beats Convidam número 1! Isso aí, pessoal, eu sou o Rick. E eu sou o Thiago, e esse é o nosso novo bloco da semana aqui, que é o Beats Convidam. E hoje a gente tá trazendo um convidado muito especial, que é Evandro Milian. E aí, Evandro, Fala, beleza? pessoal, tudo bom? Tudo E bem, aí? pessoal? Tranquilo? Beleza, Evandro, da hora. Pra quem não sabe ainda, gente, o Beats Convidam é um episódio especial que a gente vai tentar lançar aí periodicamente, onde a gente vai falar de um tema muito legal da cultura geek e vai trazer um cara que é especialista pra contar pra galera aí um pouquinho do universo que a gente vai tratar e pra dar uma orientação aí pra galera que não conhece muito bem por onde começar a conhecer essas maravilhas da cultura geek. E hoje qual que é o nosso assunto, tio Rick? Transformers. É isso aí, cara. Vamos juntar forças aqui, falar um pouquinho desse tema que é tão legal, cara. Um desenho que depois virou filme, seriado, enfim. E o Evandro tá aqui para nos ajudar a falar um pouco sobre esse universo tão legal que é o universo dos Transformers. É isso aí, cara. Eu vou te falar o seguinte, eu conheço o Evandro há 17 anos e faz 17 anos que eu escuto o Evandro falar de Transformers. Então ninguém melhor, ninguém mais especializado do que o Evandro pra falar sobre esses caras. E aí, Evandro, conta um pouquinho pra gente, qual foi seu primeiro contato com os Transformers, cara? Fala, pessoal, obrigado mais uma vez por ter chamado aí. Só uma questão, Thiago, a gente se conhece desde 94. Eita! Então, 94, 17 anos. 25 anos, não. Meu São Deus! 26 anos. Meu Deus, 27, né? Pois é. Bom, eu acompanho desde que passava aqui, né? Passava na televisão, passava antes da TV Globina, no programa da Xuxa, né, na Globo. E assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Sempre gostei muito dessa coisa de robô, máquinas, aviões, isso desde criança, né? Eu tinha vários desenhos que eu assistia, me chamava mais a atenção as máquinas que tinham da coisa toda, né, do que realmente a história, enfim, sempre gostei muito disso, né. E o Transformers era uma série que as máquinas eram os protagonistas, né, então assim, desde o começo me chamou a atenção, assim, me chamou muito a atenção, gostei, assim, desde a primeira vez que eu assisti, né. Legal, isso aí a gente tá falando dos anos 80, né? Anos 80, aqui chegou no Brasil 88, 87, uma coisa assim. Legal. Se eu não me engano, os Transformers também passavam, teve uma época que passou aos domingos também, né? Passava os G.I. Joes, né? Depois passava os Transformers. Sim. Eu lembro isso aí, era bem moleque, mas eu lembro. Passava diário, né, no programa lá da Xuxa, né, e depois aí passou, só passava uma vez por semana, né, aos domingos, né, pra dar uma diluída, né. Legal, e esse desenho que passava na Xuxa foi tipo o primeiro desenho dos Transformers, foi o feito pra vender brinquedo, é isso? Foi o primeiro de todos, isso mesmo, que é o G1, né, o pessoal fala que é o universo G1, geração 1, né. Universo G1, e tipo, cara, esses desenhos a gente consegue assistir em algum lugar, se alguém quiser assistir isso hoje, é possível? Tem daquela forma, daquele jeito lá nos sites de vídeo, YouTube, essas coisas. Tem também, o pessoal já tem packs, né, de DVD ou Blu-ray, né, mas aí você tem que trazer de fora, cara, que infelizmente é bem ruim, assim, pra acompanhar qualquer coisa de Transformers no Brasil, infelizmente é bem ruim, cara, só em lugares bem especializados mesmo. Entendi. E o que tem de Transformers feito hoje em dia, tanto em desenho animado quanto em filme, tem a ver com esse G1 ou a história é diferente? Como que é? O legal dos Transformers, legal e mais ou menos, é porque eles dividiram bastante, né? Então, durante esse tempo todo, eles criaram como se fosse vários universos. Depois eles, né, inteligentemente, né? Não, explicaram que são alguns multiversos, né? Enfim. Hoje em dia, inclusive tem esse streaming que tava, essa série que tava na Netflix, né? Hoje em dia eles estão trabalhando com duas linhas temporais. Uma que é seguida do G1, né? Dessa série do G1, que é essa série do Netflix, que eles seguem um pouquinho como se fosse um prequel do G1, contando eles ainda em Cybertron e a jornada deles de Cybertron até chegar à Terra. E tem uma outra linha que começou em 2008, 2007, 2008, que eles chamam de Align Continuity, que começou com os jogos deles em Cybertron. Então é o War for Cybertron e Fall of Cybertron, tá? Que é a história deles também em Cybertron, contada de uma outra forma, né? E você luta com eles, né? E aí passou pro anime Transformers Prime, que é ele já na Terra já há bastante tempo, lutando por aqui. Teve depois o Transformers Robots in Disguise, que não confundir com Robots in Disguise de 2001, que é um anime japonês, feito em conjunto do Japão com a Hasbro nos Estados Unidos. Então tem esse Robots in Disguise 2015. Ô Evandro, esse Transformer que você tá falando, no Japão era o Transformers Evo? Não, é o Car Robots.
Qual que é o Transformers Evo? Também é dessa mesma linha ou não? Evo, se eu não me engano, é assim, no Japão teve bastante séries também, Tá. né? Se eu não me engano, esse Evo é mais antigo, Ah, tá? Porque entendi. o Transformers, na verdade, tem uma origem japonesa bem parecida com a questão dos Power Rangers, que eu acho que a gente vai Legal. falar depois. Uhum. Então, hoje tá sendo trabalhada essas duas linhas, a linha do G1 Tá. e a linha do Align Continuity, né? Ô, Evandro, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. É assim, pra quem tá começando nesse mundo de Transformers e quer entender, na verdade, o que são os Transformers, o que você aconselharia, né? Começar por onde? Por onde se iniciar nesse universo aí dos Transformers? É legal procurar esses animes, né, dessa chamada G1, né, que vem realmente como eles foram, como apareceram, como é o primeiro anime, né, mas a história mais ou menos que está sendo oficializada é desse Align Continuity também. Então você pode procurar que é mais atual o Transformers Prime, né, que já conta a história deles na Terra, eles vão reconstituir Cybertron, né, essa coisa toda, né, é a história deles voltando, então conseguindo voltar para Cybertron. A série também da Netflix é bem legal, né, pode ser tido como um prequel da G1, é bem bacana também, você pode entender bastante da história, como ele surgiu, a história da guerra, né, como começou a guerra civil lá em Cybertron, da onde veio o Optimus, da onde veio o Megatron, e como que eles se tornaram esses seres que hoje eles são, porque eles eram amigos, né, então existe todo um contexto, pode parecer que é tudo para brinquedo, assim, mas tem uma história bem bacana, uma história bem profunda, né, parece que Essa da Netflix, como é que se chama essa série do Netflix que você tá citando? É War for Cybertron. Ah, tá. Tem o War for Cybertron Siege, que é eles fugindo de Cybertron. Tem a segunda, que é eles já no espaço, né? Então, o Optimus, os Autobots estão tentando procurar o Allspark. E o Megatron e os Decepticons estão correndo atrás deles para devolver o Allspark para Cybertron, né? Para remontar o planeta, né? Essa Siege, eu assisti acho que os 2 primeiros episódios, aparece o Bumblebee, ele, na verdade, sem um lado definido ainda, né? Isso também foi uma divisão também, né? Na verdade, na história original, Bumblebee, embora fosse um dos menores Autobots, era um dos mais corajosos, mais valentes, assim, escudeiro total do Optimus, né? Mas é bacana, mesmo assim foi bem bacana. E Evandro, você falou que a história, né, que tem essa coisa de multiverso e o prequel e aí o G1 e aí um monte de coisa. Cara, além dos desenhos, assim, se uma pessoa quiser, por exemplo, achar um resumo disso, ler, você sabe de alguma fonte onde isso seja possível de achar? Existem alguns guias que foram lançados, tá? Tem um guia mais antigo contando a história a partir vamos dizer, da continuidade da G1, tá? Mas é um livro bem antigo. Em 2013, eles criaram um livro contando a história dessa Line Continuity. Eles mudaram bastante, né, explicando que todos essa raça robótica, assim, vamos dizer, né, que partiu de um ser chamado Primus, tá? Esse livro, se eu não me engano, ele é The Covenant of Primus, que se chama. Ele é um livro que ele veio numa capa, assim, com o símbolo dos Autobots, né? Então você transformava essa caixa e dela o livro tava lá dentro, tá? Você consegue achar aí também. Nossa, né? Que animal, deve ser uma grana, hein? É uma grana. Tanto que eu tentei comprar, mas não tive a coragem, não. Mas assim, acho que hoje nem tem, né? Hoje em dia você nem acha, né? Essas coisas estão tiragem limitada, né? Só pra alimentar a curiosidade do pessoal que tá assistindo aí, quando você viu a cotação disso, quanto custava, cara? $300. $300 é cruel, hein? Pra comprar hoje é embaçado, hein? E lógico, né? Não tem pra Kindle, pra download, assim, não tem, óbvio. Mas você consegue achar aí nas pessoas piedosas que ajudam, né? Os pobres mortais. Você conseguiu ler essa parte aí do Consegui. livro? Consegui. Legal, tá. Eu posso dar uma resumida assim, tá? Bom, o que acontece? Existiram 2 seres criados por um ser maior superior, enfim, chamado The One, né? Enfim. Então esses seres eram... Oi? É o Neo. Quase isso. Deve ter sido quase isso. Bom, esses 2 seres eram o Primus e o Unicron, né? O Unicron, o personagem, foi apresentado no primeiro filme dos Transformers em 86. Aí eles incluíram nessa continuação alinhada, né? Eles eram seres que eles... lutavam, degladiavam toda vez. O Primus vencia o Unicron, ele voltava e o Primus era vencido, ele voltava. E o Primus, ele não conseguia resolver isso, né? O Primus era o deus, assim, ele era o ser protetor do universo, e o Unicron era um mal encarnado que queria destruir tudo. Então o Primus, ele mudou a estratégia. Então, olha, eu não consigo sozinho. Então ele criou 13 seres, e esses foram os primeiros Primes. Eles foram os primeiros
Cybertronianos, né? Foram os Primes. E o Primus, ele se conteve, né? Se escondeu a presença dele. E ele acabou virando o planeta que hoje é Cybertron. Caramba. Então, essa história dessa continuação alinhada, né? Então, os 13 Primes, eles conversavam. Então, eles bolaram estratégia para vencer o Unicron. E eles, enfim, tem a história toda. Eles acabaram vencendo. Só que eles eram seres, embora robóticos, né? Eles tinham quase como se fosse uma existência espiritual, que depois foi um conceito também que veio evoluindo em cada série. Muito legal, cada série dos Transformers vem incluindo alguns termos que são depois incluídos nas próximas séries, né? Então eles possuem o que a gente chama de centelha, que pra gente é alma, eles têm a alma deles, chama centelha, né? Spark, em inglês. Então cada um tem a sua centelha, a sua alma com o seu livre-arbítrio e comportamento. Então isso depois levou a uma guerra entre eles, né? Alguns se revelaram maus e foram destruídos, ou foram vencidos, ou foram exilados e presos, né? E desses seres nasceram o que hoje são os Cybertronianos, né? Mas não só os Cybertronianos, eles criaram colônias em outros planetas também. Então, por exemplo, tem as raças, né? Dos vamos dizer assim, dos Transformers, do mundo de Transformers, né? Então, os Cybertronianos propriamente ditos, os Minicons, que foram incluídos em Transformers Armada de 2003, que são Transformers menores, né? E eles dão poder, eles potencializam os poderes dos outros Cybertronianos, né? Tem os Combiners, que esses caras aqui, ó, do fundo, ó, o Devastador e o Superior, que eles estão combinados de outros Transformers, né? Então, são uma fusão, combinação, exatamente. Então, eles chamam de Combiners, né? Tem os que a gente fala que são os Beast Mode, né? Que apareceram em Transformers Beast Mode de 97 a 2000, né? Que eles são em forma de animais ou monstros, enfim. Tem os Predacons também, tem os Maximals Predacons, né? Os Sharkticons, que eles têm formatos mais monstruosos. Os Titãs, que são outros realmente Transformers gigantescos, assim. Nossa, tamanhos de cidades. Eu nem sabia. Tem um exemplo desse que é o Metroplex, o Tripticon, realmente Transformers gigantescos, colossais, assim. Nossa, é praticamente um universo Pokémon dentro de Transformers, né, cara? Sim. Tem de todo tipo. E aquele dinossauro lá do filme, hein, cara? Que até agora eu não engoli aquele dinossauro lá, hein? Então, aqueles são Dinobots. Então, a gente pode... É o Grimlock, né, que aparece, né? Você tá falando do... Se eu não me engano, esse aí é o do Dark of the Moon, né? Que é o terceiro filme. Não sei se é o Dark of the Moon ou se é o quarto filme, porque é um que eles, tipo, que eles são derrotados e o Optimus Prime, ele acho que é o último cavaleiro, não sei. Que o Optimus Prime vai numa... Né? Que ele vai... Ele tem que subjugar lá o dinossauro e tal, não sei o quê, pra provar o valor dele. O último cavaleiro é depois. O último cavaleiro foi o último filme. Graças a Deus. Tem o ano do último cavaleiro, Eu esqueci o nome do quarto filme. O quarto filme é o que ele tá no começo enferrujado, né? É a apresentação do Mark Wahlberg na franquia, né? Você achou muita encheção de linguiça, assim, Evandro? Colocar o Mark Wahlberg, tentar expandir o universo ali cinematográfico. O que você achou? O problema do universo cinematográfico, cara, é que é muito show e pouca história, né? Muito então, visual, por exemplo, né? Muito visual, muita explosão e pouca história. Então, assim, você tem cenas bacanas, né? O primeiro filme, pra mim, foi uma coisa, assim, gloriosa. É que eu jamais imaginei que Transformers ia pro cinema, jamais imaginei. Então, quando eu vi os caras brigando, transformando durante aquela coisa toda, pra mim foi lindo. O segundo foi legal, porque ele também trouxe uma história, né? Ele começou a introduzir essa questão dos Primes, né? Que era um conceito que foi introduzido também no jogo, né? Que saiu alguns anos antes, né? O War for Cybertron. Então começou a introduzir essa coisa dos Primes, explicando o que o Optimus Prime era no começo, era ele, era o Prime. Depois foi expandido, que os Primes são esses seres que eu expliquei no começo, né? Então os primeiros criados e tal. Então isso foi apresentado nos filmes. E trouxe essa história, né? Vamos dizer assim, esse evento, né? Que é a morte do Optimus Prime, né? Foi também explorado em outros animes, em outras histórias, né? Do mundo, né? Do mundo Transformers. A partir do terceiro, começou a ficar um pouquinho mais... faltou um pouquinho de conteúdo. Né? É legal, eu gosto, né? Assim, mas podia ter mais conteúdo, sabe? Mais substância, né? Se você compara, por exemplo, o filme de 86, o filme animado, ele é sensacional, né? Ele parece um musical, inclusive. Ele parece um musical. Né? A trilha sonora é sensacional, são músicas dos anos 80, né?
rock, não pesado, um hard rock, mas Não, era um rock da época, né? Era o rock da época, e encaixa, cada música encaixa perfeitamente naquela cena. Foi, se eu não me engano, o Vince Dicola, né, que fez. Vince Dicola. O The Touch é desse... The Touch é. É desse desenho, né? É. Animal. É lindo. E Bush, foi remasterizado Stan pra Bush. 4K. Foi remasterizado pra 4K. Eu tô louco pra comprar esse Blu-ray, porque é o seguinte... Você pega o material feito em 86, né? A produção provavelmente foi de 84 a 86, 480p, e você transforma para 4K. Deve ter sido, eu vi alguns uns bastidores, né, dessa remasterização. Deve ter sido assim uma coisa fantástica, né? Coisa fantástica. Você mais que quadruplicar a resolução disso, né? É sensacional. Sim, fantástico. Tá lindo, né? Tá lindo. Muito louco. E aí, bom, falamos de cinema, falamos do desenho, mas, cara, Transformers também é famoso pelos brinquedos, né? Que acho que foi acho que o desenho, como tudo nos anos 80, né? O pessoal lançava um brinquedo e um desenho pra promover a venda do brinquedo, né? Foi assim com G.I. Joe, Thundercats, He-Man. Os Transformers foi assim também, que a história, o brinquedo veio primeiro? O brinquedo veio primeiro, como eu falei mais cedo, a história foi muito parecida com Power Rangers. Uhum. A Hasbro, ela tava nessa época que era, que você falou bem, né? G.I. Joe, He-Man, outras séries assim que foram bem famosas, né? E a Hasbro precisava de uma dela, né? Uma coisa maior, grandiosa. Eles foram numa feira de brinquedos em Tóquio, a Tóquio Toy Show, uma coisa assim. E lá tinha uma linha de brinquedos chamada Diaclone, que eram exatamente esses bonecos da primeira temporada, sem tirar nem pôr. Eles foram apenas recoloridos pra série e pra história. Chupinharam. Não, foi chupinhado mesmo. Não, por favor, não é chupinhado. É licenciado. Foi licenciado. Tá bom, tá. Licenciado. Os Rangers, né? Entendeu? O termo corporativo é licenciado. Mas aqui entre nós foi chupinhado, né? Total. Mas a história foi escrita. A história foi realmente escrita. Então eles chamaram vários. Teve o maior principal no começo foi o Bob Budiansky. Foi o cara que realmente criou as bios dos personagens e a história. Então, né, como o Orion Pax virou o Optimus Prime, como o Megatron virou de um gladiador, um guerreiro, ao líder dessa facção, porque o Autobots e Decepticons, eles não são raças, eles são facções. Uhum. Então, um cara de várias das raças pode se tornar um Autobot e Decepticon. Lembrando que eles têm livre-arbítrio. Então eles podem escolher se associar com o que eles quiserem. Isso é um arbítrio deles. Enfim. E aí, o cara da Hasbro que foi lá, eu não lembro o nome dele, ele ficou maravilhado, né? Que os bonecos eram o caminhão, transformava em robô, o avião transformava, né? E eles usavam as máquinas da época, que era, por exemplo, o Caça F-15 já, né? Que é um avião dos anos 70. Então ele virou o Starscream, né? Que era um dos personagens mais conhecidos. Então o cara ficou maluco. Isso foi, não me engano, em 82, de 82 para 83, que foi essa negociação para licenciar, né? Uhum. Eles trouxeram para os Estados Unidos e foi o que o Thiago falou, né? Todo desenho nessa época era um outdoor para os brinquedos. Simples assim. Então eles fizeram a série animada, né, para promover os brinquedos. Uhum. E é muito interessante que no filme, desse filme de 86, já no começo eles já mataram uns 4 ou 5 ali, que era pra vir a série, pra vir a nova linha de brinquedos. Olha! Não, 4 ou 5. Olha só, matando os caras pra lançar brinquedo novo. Sacanagem. No filme já tava rolando a saga, né? Antes do filme, né? Porque rolou um período antes, né? Foi 84. Foi 84. 84, 85. Aí o filme veio 86. Total, né? Sim. E aí teve a terceira e quarta temporada que veio depois do filme. Vieram depois do filme. Essa temporada eu não assisti, cara. É um pouco menos conhecida. É uma temporada que o Rodimus Prime, né, o Hot Rod, durante o filme ele vira o Rodimus Prime, né? Ele vira o líder, ele recebe a matriz da criação, né? Matrix of Leadership. Ele vira o líder. E durante a terceira temporada, mostra a origem deles, né? Contada nessa época, né? De onde eles vieram. Então eles foram construídos por uma raça chamada Quintessons. Também eram os brinquedos que foram explicados, né? A história é muito grande, cara. Mas partiu disso. Então, até hoje,
existe essa linha de brinquedos da Dark Clone, já eles relançaram. Então toda a série nova, eles vão trazendo a linha nova do Dark Clone para os Estados Unidos. Entendeu? Olha só. Naquela época, Transformers. Entendeu? Exato. Muito bem, muito bem. Puxa vida. Então, por exemplo, a segunda temporada, né, introduziu os Dinobots, que foi o que a gente falou mais cedo, né? Os Dinobots, eles fazem parte, eles foram a nova linha da Dark Clone trazida, entre outros, né? O Devastator, né, que era também os Constructicons, foi trazido também, né? Então era isso, assim. Depois, eles foram dividindo, então eles foram criando coisas, a Hasbro foi criando coisas novas, né? E a Dark Clone também novos, mas foi trazido. Tem um personagem bem interessante também, que eles aproveitavam coisa de outras empresas. O Shockwave, que era na série original, ele virava uma outra pistola, né? Parecida com o Megatron. Ele era um brinquedo coreano, de uma linha de brinquedos coreana que eu não lembro a marca. Então eles foram trazendo essas coisas interessantes de lá e licenciando. Mas assim, as histórias eram diferentes, tá? Então, a base dos personagens foi criada por essa equipe, né? Que na época... O principal era o Bob Budiansky, e eles criaram a história mesmo, né? E também você pode ver, acho que esse Transformers Evo é uma história, os Transformers, japonesa. A Takara também licenciou a linha Transformers lá, e as histórias lá nem sempre tinham muito a ver com as histórias da Hasbro. Então você tinha uma divisão toda. Então assim, são Transformers. É outro universo, é uma linha de continuidade diferente, uma coisa assim, né? Uhum. É muito louco, né? É o tal do multiverso. Lá por exemplo, lá você tem os eu não sei se acho que é Autobots e os Destrons. Não é Decepticon. Não, os Destrons. Nossa. E o Optimus Prime é o Grand Convoy. É o Convoy, né, que é o nome dele lá. São outros nomes. Mas é Transformers pra você trazer, né, o nome, né? Chamando atenção pelo nome, né? E esses brinquedos, porque na verdade assim, a gente tinha uns brinquedos muito legais que na década de 80, os brinquedos eles eram mais fiéis assim aos veículos, né? E a transformação de robô deles era um robozinho meio tosquinho, né? Mas o legal era o veículo, né? Os brinquedos novos, eles têm aquela pegada mais de ser o robô mesmo e menos o veículo, né? As transformações para veículo elas não são tão legais assim. E você sabe se tem em vista algum remake, alguma coisa de trazer aqueles modelos mais antigos de volta agora, porque vai sair um Transformers novo pela Netflix aí, né? Tem essa série nova, né, que tá seguindo o G1. E eles seguiram essa linha de transformação do G1. Então não é, por exemplo, como o filme, né, que praticamente eles se desmontam e se remontam, né? Então toda essa linha segue o filme, né? E esses brinquedos, cara, eles são muito detalhados. Assim, é realmente impressionante, né? Você tem que realmente seguir uma sequência muito certinha para você transformar. Então eles têm travinhas, né? Não é uma coisa que o encaixe vai desgastando com o tempo, sabe? Os brinquedos mais simples, você vai encaixando e desencaixando, então aquele encaixe ele desgasta. Não, eles têm você encaixa, você tem que fazer um tec numa travinha para ele ficar ali. Você vai de novo, assim, os melhores, né? E, claro, os mais caros, eles são bem bacanas. Legal, cara. E os jogos, como é que tá? Desculpa, Thiago. Manda lá, Rick, manda lá. Né? Não, eu já peguei um desses brinquedos mais modernos dos Transformers. Eu peguei o Optimus Prime numa versão azul. E realmente, cara, na verdade, você precisa até de um manual para você montar ele, né? É muito difícil, cara, manusear assim. Não é um brinquedo para criança, né? Não. É algo mais colecionável do que outra coisa, né? Para crianças de 30 anos, né, meu? Sim. Criança de 30 anos, cara, que vai ter ali, vai guardar ali na estante e é isso aí, porque é realmente muito delicado. Demais, cara. E os jogos, hein, meu? Como é que tá o mundo de games aí dos Transformers? Tem bastante jogos há bastante tempo, tá? Teve alguns bem simples que você vê, assim, por exemplo, da época do Transformers Armada, né? Que foi a série de 2003, 2004, né? Foi algumas séries feitas em conjunto, né? Com a Hasbro e a Takara no Japão, algumas coisas assim. São jogos simples, tá? Não são jogos muito, assim, elaborados, com uma história muito bacana. É aquela coisa, você anda, né? Ou transforma, né? Corre e bate e vai pro próximo objetivo e tem o chefão, né? Pra mim, os melhores jogos foi esses dois que eles estavam em Cybertron. Foi o War for Cybertron e o Fall of Cybertron. E qual a plataforma desses jogos? Teve para PC, Xbox One e PS3.
Ah, legal. É E importante Já dizer, é mais não, da geração mais nova, né? mas eles não estão mais à venda, tá? Eles foram uma associação da Hasbro com a Activision. Então foi um acordo, se eu não me engano, de 4 anos. E acabou esse acordo, eles saíram das lojas digitais. Então você não acha mais no Steam, não acha mais na PSN, não acha mais na loja da Microsoft. então Nossa, quem ou comprou, seja, comprou. Quem não comprou, não baixa no torrent. Não baixa no torrent porque é errado. Se você não comprou, não baixe no torrent, hein? Isso mesmo. Não baixe. Nós somos físico. contra a pirataria. Exatamente. Eu comprei o físico que é pra ter, né? Porque o digital também, uma hora eles tiram. Então eu tenho o físico, tenho o DVDzinho ali, tá guardado, né? Plastiquinho bonitinho ali, coisa de Coleção, né? E, Mas, né? Evandro, pegando esse gancho aí, cara, de colecionáveis de Transformers, você é um cara que, obviamente, ama o universo dos Transformers, mas você tem alguma coleção específica ou tudo que tem de Transformers você tenta adquirir? Qual que é o seu hobby, assim, nessa parte de colecionáveis? Cara, eu não sou muito assim de colecionar. Eu gostaria de colecionar mais, tá? Mas eu acho que o preço ainda mais pra gente aqui no Brasil, o preço é proibitivo. Né? Então assim, às vezes eu vou nas lojas, né, com a minha filha, eu vejo que tem uns caras lá, lançaram de uns 3 ou 4 anos pra cá, lançaram algumas coisas novas, já preparando, né, voltando os Transformers, eles aproveitaram a onda dos filmes, né. Então tem bastante coisa assim, grandiosa, mas eu acho que o preço ainda é proibitivo, né, assim, porque são realmente brinquedos complicados, brinquedos elaborados, brinquedos complexos. Não é simplesmente um boneco que você articula, você realmente transforma ele em outra coisa. Né? E tem alguns que transformam em 3 ou 4, ou tem alguns que você faz isso aqui. Né? Que você pega um e transforma em outro gigante, né? Então eu acho que ainda é proibitivo. Gostaria de ter mais, gostaria de colecionar tudo, né? Mas eu não tenho, por exemplo, um quarto ou um lugar para deixá-los assim, né? Então, né, infelizmente, eu tenho coisas como esses pequenininhos assim, ó. Olha que legal. Deixa eu ver aqui, né? Eu aproveito, né? Esse aqui é o Soundwave, já da série Transformers Prime, né? Uma outra releitura dele, uma outra forma. Né? Que demais. Demais. Agora quem sabe... É um comemorativo, só cortando um pouquinho, é um comemorativo que em 2014 a série fez 30 anos. Olha lá. Caramba, bicho, 30 anos. Estamos ficando velho. Né? Mas quem sabe, né, a Hasbro não entra nesse embalo da Mattel, porque a Mattel tá relançando, né, os bonecos do He-Man, só que a preço de... Não é a preço de colecionador, eles estão lançando a preço de brinquedo mesmo, né? Então eles soltaram a série, cara, já tá acho que indo pra 6ª wave nos Estados Unidos de bonecos, né? Cara, tá lindo, tá muito bem feito e tá super acessível. Tipo, cara, no Brasil você compra na ReHap um boneco do He-Man por R$120, quer dizer, pô, se eles lançassem uns Transformers aí nessa faixa de preço, dava até pra gente pensar, né? Tem uns mais simples, né? Numa embalagem um pouco menor. Existem uns mais simples. Então tem assim, de alguns preços, assim. Dá pra ter, né? Eu queria ter os grandões, cara. Eu queria ter aquele elaboradão mesmo, senão não vale a pena. Entendi, assim, tá certo. Eu né, com o amor que eu tenho, né? Com a coisa que eu acompanho de tantos anos, né? Eu queria ter os grandões mesmo, cara, né? Eu tenho um até hoje que não é da linha dos Transformers, mas pegou um embalo que chamava Salticons, se eu não me engano. Que era um veículos, você dobrava ele, era fricção, né? Sei. Você puxava ele pra trás, ele saltava e virava um robô. Sim, o que pulava, né, cara? Eu lembro desse que pulava. Tinha uns desses também, Tem um que parece o Starscream, inclusive. É uma navinha, né? Que a perna dele que tipo desembrulha assim, ele pula, né? Eu tinha um vermelho. Eu tinha um vermelho desse. Vermelho e prata. Vermelho e branco. Nossa. Vermelho e prata. Cara, nossa, que demais, bicho. Tinha várias. Tinha o Mutantes da Glasslist também, que era um carrinho que você puxava, aí você soltava, ele ia andando, ele batia na parede, ele virava robô e voltava de robô, né, cara? Que era, nossa, tinha um monte, né? Aproveitou o hype, né, cara, da época dos Transformers e... Lá nos anos 90 eu tinha um que era um fusquinha, né? Então ele só levantava assim, a perninha ficava no chão, né? Era tipo uma articulaçãozinha assim, né? E aí ele levantava assim, só o corpo dele, ele andava assim nas duas rodas, assim, e tinha um controlinho remoto, né? Era bem simples, né? Bem simples. Mas dava pra se divertir, né? E, cara, falando nisso, você tem um Transformer favorito? Cara, tem alguns, eu gosto bastante do Superion, que é esse aqui.
né? Porque eles são Autobots, mas eles são voadores, né? Então era uma coisa também que mudou depois nos últimos capítulos da segunda temporada, né? Que eles introduziram Autobots voadores. Antigamente os Autobots eram só carros, só veículos terrestres. Eles introduziram Autobots voadores. Nossa. E era bem legal porque assim, eles foram uma resposta aos que era os Stunticons. Eles eram Decepticons carros. E para contra-atacar eles eram Autobots voadores, né? Então foi um negócio bem legal. E eles começaram a mostrar bastante a personalidade deles. Então, por exemplo, esses caras, eles eram 5, né? Cada um tinha uma personalidade bem diferente. E o líder deles, que formava o corpo, ele era um Concorde, né? Ele era o maior deles, ele era um Concorde que se transformava, né, em robô. Ele era o líder dos Autobots voadores, os Aerialbots, e ele tinha medo de altura. Ué? Então, eles tinham personalidade. Eles foram construídos na Terra, né? Foram dados vida pela matriz da liderança, Matrix of Leadership. Só que assim, isso que é uma coisa legal, né? Da bio, da história toda que os caras criaram, né? Eles tinham personalidades. E isso foi uma coisa para introduzir uma profundidade na história. Não era só brigava, mas ele tinha que brigar contra ele mesmo. Cada vez que ele transformava para voar, ele tinha que lutar contra o medo dele. E o Optimus Prime, que ele é um cara de uma nobreza tipo Superman, assim, uma nobreza incorruptível, fez ele líder para que ele, nessa... cara, de falar de verdade, de falar arrepia, assim, porque é muito legal. Da hora, legal. Muito legal. Ele com esse desafio de liderar uma equipe, que ele usasse isso para vencer o medo. Né? Então era uma coisa muito legal. Então tinha, é isso que eu falo, tinha essa profundidade de história, né? E eles eram criados novos, então eles acabaram de ser criados, eles foram criados agora, são Autobots, vão lutar com os Decepticons. Só que eles também se questionavam se isso valia a pena. Além disso, entendeu? Porque eles eram novos, eles não tinham os 4 milhões de anos de história que nem os outros Autobots e os Decepticons tinham. Eles tinham meses ou anos ali. Né? Então a gente precisa continuar a treta, né? Eu preciso participar disso, cara. Eu quero, eu quero viver. Eu não comecei isso. Então ainda tinha, né, durante as histórias, né, os capítulos, ainda tinha esse questionamento. Né? Então é muito legal. A história é muito legal, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Show, cara. E você, Rick, qual o seu Transformer favorito? Já perguntei, já sabendo a resposta. Vamos ver, ó. Não, assim, você sabe que eu sou do time dos coxinhas, né? É o Change Dragon, Superman, Ranger Vermelho, Superman, o Seiya. Não, eu sei que tem um bonequinho do Seiya aí na sua estante, não vem que não tem. Tenho, só que ele não tá aqui, cara. Depois eu mostro eles. O que acontece? Eu gosto, cara, do Optimus Prime, obviamente, né? Foi lá como o Evandro explicou, eu assisti o G1 primeiro, né? Vim acompanhando, só que me perdi ao longo dos anos, enfim. Mas eu gosto muito do Hot Rod, cara, que vira o Optimus Prime. Sim. Por conta do filme, cara. Porque, assim, a trama do filme é sensacional. Como ele vira o líder também é uma coisa muito louca. Então eu gosto, cara, do Optimus Prime por ter, passado o bastão ali pro Hot Rod. Saquei. Então eu gosto bastante do Hot Rod, cara. Legal. Eu gosto porque ele foi personagem apresentado no filme, né? Ele foi apresentado no filme. Sim. Não teve essa história de construção dele, né? De amadurecimento no filme, né? Foi bem legal. Isso que faz o filme sensacional, cara. Bacana. Pois é. E aí puxando um pouco pros coxinhas, porque ele se torna o líder de salto. Sim, certeza. Sim. Né? Mas eu gosto muito do Rodimus Prime, né? Que se torna o Rodimus. Legal. Se você assistir a terceira temporada, você vai ver ainda o crescimento dele, porque ele se torna líder. Só que, assim, se tornar líder é uma coisa. Aí ele tem que agir como líder. Nossa! Então aí existe toda uma história. Ele não sabe o que fazer. Então existe uma outra história de crescimento. Então procura a terceira temporada que você vai ver. Vou procurar. Sensacional. Sensacional. E você, Thiago? Demais. Qual que é o seu
qual que é o seu favorito? Olha, cara, eu gosto... Starscream. Não, eu gosto do Bumblebee, mas do Bumblebee Fusca, porque, cara, era o que eu tinha quando eu era pequeno, né? O primeiro Transformer que eu ganhei era o Bumblebee, e na verdade era o único, acho que o único Transformer, assim, dos oficiais dos Transformers, eu tive vários, porque existiam os genéricos, assim, né? Tipo, tinha da Mimo, né? Tinha, como é que chamava mesmo aquela série da Mimo? Glasslit, tinha essas... Tinha uma série que era da Glasslit, que eram de tipo Transformers, mas era outra franquia, né? E tinha uma da Mimo também. Então eu tinha bastante dessas outras, né? Mas Transformers mesmo, o que eu tinha oficial. Era o Bumblebee. Eu tinha 2 Bumblebee. Eu tinha um Bumblebee amarelo e um Bumblebee prata, né? E então, por isso é meu favorito, lembrança de infância, assim, né? Tanto que eu achei, cara, uma merda quando fizeram o Bumblebee ser um Camaro, eu achei ridículo. E aí o filme do Bumblebee trouxe o Bumblebee Fuscão de volta, aí eu fiquei feliz, exato, né? Eles quiseram modernizar, né, a coisa, né? E dar uma... Você sabe, Evandro, você sabe explicar pra gente por que o Michael Bay pegou o Camaro em vez do Fusca? Porque eles quiseram modernizar, né, cara? Ah, é? Como eles fizeram a história mais ou menos nos anos atuais, né? Tá. Cara, nem tem Fusca nos Estados Unidos mais, você nem vê, né? Você vê Pois é. só o New Beetle e tal. Então eles tentaram pegar um carro mais simples, né? E, enfim. Ah, e tem uma questão também, uma questão importante. Outra questão importante. Os filmes dos Transformers foram patrocinados pela Chevrolet. Então, inclusive se você vai pra... acho que é da Universal, Evandro, os Transformers, né? Transformers, na verdade, a marca O da Transformers MGM. é da Hasbro. Sim, mas o filme, digo. A Acho que é distribuidora? Paramount, Universal Paramount. É Paramount? Agora Eu acho que é chegou, cara. Paramount, hein? Eu não Acho que é sei, Paramount, cara. né? Eu sei que nos Estados Unidos, nos parques, eu não lembro exatamente qual parque que era. Eu não sei se é na Universal, se é no Islands of Adventure. Algum parque lá tem uma atração, né? Antes de ter a atração dos Transformers mesmo, mas eles tinham uma atração que era patrocinada pela GM, que era uma montanha-russa baseada nos Transformers, né? Só que era bem simplesinho. Na verdade, não era baseada exatamente nos Transformers, e sim no Bumblebee. Que era uma... E aí, no final, na saída, você podia fazer um test drive num Camaro, né? Nossa. Então. Mas isso aí é essa parceria do dinheiro. Os caras já estavam lá no parque, inclusive, né? E depois até entrou, né? A atração dos Transformers, que eu não vi ainda, mas parece que ela entrou no lugar da atração que era o Spider-Man, né? Que era uma montanha-russa tipo 4D, assim e tal. Era uma montanha-russa tipo 4D, e aí, tipo, iam rolando as explosões, você ia no carrinho, o Duende Verde pulava no carrinho, e daí, não tipo... existe mais essa atração do Cara, Spider-Man? eu acho, se eu não tenho certeza, que faz um tempo que... Na verdade, a última vez que eu fui não tinham colocado a atração dos Transformers ainda lá. Mas, se eu não me engano, essa atração, posso estar errado, claro, mas se eu não me engano, a atração dos Transformers foi meio que a reciclagem da montanha-russa do Homem-Aranha. Você pode ver que nos filmes, né, do Michael Bay, todos os carros, tudo que é carro, é da... não é Chevrolet lá, né? É GM, né? Não, é GM, é da GM. Todos os carros são da GM. Então o Barricade, que é o Decepticon, carro de polícia, né? É um Mustang, se eu não me engano. Os carros que explodem, tudo. A GM falou assim, se você ver no making off, você vê, ó, a GM deu pra gente quantos carros a gente quiser. Vai explodir pra fazer o que quiser. Que demais. Então, pois é. Caramba, bicho, que demais, cara. Legal, cara. E tem mais alguma coisa que você acha que a gente deixou passar aí? Cara, assim, tem muita coisa, né? Assim, tem muitas séries legais. Tem muita história, né? Que a gente falou. Tem a questão das raças, né? Algumas raças aparecem nos filmes, né? Que são os quintessons, os Scrapless. É interessante que eles têm uma praga também, né? Que chama os Scrapless. Que apareceram mais nos quadrinhos da Marvel. Também apareceram aqui no Brasil nos anos 80, né? Era uma raça eles se transformavam em parafusos ou porcas, né? Então era bem engraçado. E pra você matar eles, destruir eles, você tinha que usar um composto raríssimo no universo, mas que na Terra tinha em grande quantidade, que é água. Então eles começaram né? Era uma praga, quando multiplicava, ele comia um Transformer, né, um Cybertroniano, ele se multiplicava e só lavar com água e eles morriam, eles derretiam e morriam, assim, né? Então. Mas aí Isso era pra ensinar as crianças a tomar banho, né?
O Cybertroniano, ele virava mais ou menos que um zumbi ou não tem nada a ver? Tipo, ele só corroía, só matava o... Só matava, ia comendo. Como se fosse, sei lá, vamos dizer, uma lepra, né? Ia comendo ele mesmo. Que loucura, né? Ia comendo mesmo, É um universo bem expandido, bem grande, né? Muito grande, muito grande. Que e é como eu demais. falei, e é legal, se possível, né? E assistindo as séries todas, que em cada série, se você assistir elas nas épocas que elas foram surgindo, né? Não necessariamente a ordem cronológica, que as séries foram aparecendo, elas vão incluindo outros conceitos, né? E as novas vão aproveitando isso e vão expandindo, né? Então isso é uma coisa bem legal, né? Uma coisa interessante. Demais. E tinha, cara, e tem um jogo de... Só pra completar, teve muita coisa também de quadrinhos, tá? A Marvel lançou os primeiros quadrinhos, depois a IDW, né? Lançou os quadrinhos até hoje, né? Tem muita coisa em quadrinhos, mas realmente assim, isso é mais difícil ainda pra gente acompanhar, né? Chegar a quadrinhos aqui realmente é muito mais difícil, mas também tem muita história lá também, muita coisa bacana. E tem um jogo de arcade deles também, de tiro, né? Sensacional. Esse é inspirado nos filmes, os filmes do Michael Bay, né? Nossa, Eu joguei também bastante, é sensacional. Eu não lembro o nome dele também, mas é muito bom. Muito bom, assim, é bem ágil, né? Mas assim, né, você e o outro jogador, né, são seres humanos e vocês vão junto com os Autobots. Acho que são uma equipe da Nest, né? Que é aquela equipe militar que sempre aparece nos filmes. E lutando contra os Decepticons. Então uma hora você tá junto com o Bumblebee, outra hora você tá com o Sideswipe, né? Que é aquele no filme que ele patina assim, né? Então você tá junto com ele, você não é necessariamente um Autobot, né? Você é um humano, né? E atirando, né? E você tá... E o Autobot que vai pilotando, desviando, ou esse tipo de coisa, né? Ele é um jogo bem bonito e rápido, é muito louco, muito louco. Esse aí... Tipo The House of the Dead, mais ou menos? Só que ele é tipo on rails, né? Então você vai se mexer. Porque o House of the Dead você vai se mexendo meio devagarinho, né? Esse não, esse é tipo a milhão, né? Tudo frenético, né? É demais. Agora tem uma bloqueio assim. O Transformer pula, que nem aquela cena do filme do. Acho que o segundo filme, né? Que eles estão com o Allspark, assim, que ele pula, o Bumblebee pula no ar, se desmonta. Os dois estão voando, ele pega o cara, põe assim e se transforma de novo, assim. Tem cenas desse tipo. Isso é tipo, isso é a primeira fase do jogo, se eu não me engano, né? Já logo de cara você já entra numa dessas. Cara, o jogo é lindo, Quem tiver uma máquina poderosa, uma placa de vídeo legal, existe um emulador chamado Technoparrot que roda esse jogo. Uau! Não sabia. E dá pra usar o Wii Mode, dá pra usar o controle do Wii pra servir de pistola. Muito bem, galera. Então acho que é isso aí. Esse foi o nosso primeiro Beats Convida. Eu queria agradecer aí a presença do Evandro. Obrigado, cara, por ter dado essa aula de Transformers aí pra gente. Então, obrigado, galera, por ter participado aqui. Eu achei muito legal assim, o formato. Confesso que eu estudei bastante aqui pra falar desses assuntos também, mas é um assunto que eu gosto muito, né? Mentiroso. Não, é verdade, cara, é verdade. Tem coisas que... aconteceu muita coisa, né? E infelizmente muita coisa não chega aqui. Muitas séries, muitas coisas não chegam nessa questão dos livros, esses guias, né? Mas é bem bacana. Tem um canal no YouTube bem legal de um cara que chama Chris McFeely. Ele fez vários vídeos de basics, básico daquele assunto. Então, o básico do Optimus Prime, explica de onde ele vem. E é legal que ele explica em várias séries, né, em várias ocorrências temporais, assim, quem que é o Optimus, por exemplo, na série no G1, quem que é o Optimus agora nas séries mais novas, quem que é o Optimus nas séries ali da Beast Wars, série animada, série do Cartoon Network, né? Então ele junta, inclusive ele até pega a referência dos quadrinhos, né, que é mais difícil pra gente, assim, mas ele pega bastante referência, então ele explica como que o personagem foi montado, né? Então é um canal bem legal, eu recomendo para quem gosta de Transformers e gosta de entender, né, como a história toda, né, como que a coisa foi evoluindo, assim, a história foi evoluindo, né? Eu recomendo o canal dele, que é bem bacana. Valeu, Evandro, pela força aí, pela aula que você deu pra gente aí de Transformers. A gente vai deixar o link que o Evandro recomendou pra gente aí na descrição, então fiquem ligadinhos.
E é isso, né, Thiago? É isso aí, galera. Então esse foi o nosso primeiro Beats Convidam com o Evandro Milhão falando sobre Transformers. E não se esqueçam que toda terça-feira tem o Dicas dos Beats com os 5 dicas de qualquer coisa que der na nossa telha. E na sexta-feira a gente tem o Beats da Semana ao vivo, até Deus sabe quando, porque é capaz da gente começar a fazer esse negócio gravado. Gente, assistam a gente ao vivo, porque quando a gente faz ao vivo, pouca gente entra. Quando a gente grava, um monte de gente entra. Então, se ninguém assistir a gente ao vivo, vamos começar a fazer tudo gravado, né não, tio Rick? Isso mesmo, né? Mas a gente vai perder um pouco dessa interação aí, mas aí deixem nos comentários também se você quer ver ao vivo, se quer ver gravado, se você quer, enfim. Ou se você não quer ver também, não xinga a gente aí, não tem problema. Pode xingar a gente, não tem problema, né? Não só não xinga Vamos assistir, galera, vamos assistir que é legal. uma aula pra gente aí, pô, show de bola. É isso aí, gente. Então quem ainda não segue o nosso canal, siga aí que nós estamos firmes na nossa meta de 500 assinantes aí do canal. Então, gente, Thiago vai pagar segue aí, eu vou pagar um mico e o Rick vai pagar outro, beleza? Não vou não, só o Thiago. É isso aí, galera. Vida longa e próspera. Até a próxima. Valeu!